passagem de Isaías, capítulo de número 53, o profeta fala profeticamente da crucificação de Jesus e de algo muito importante que ele conquistou para nós com este ato de amor: a cura das nossas dores e enfermidades. Quando Jesus foi crucificado, além dos nossos pecados, foram colocadas sobre ele todas as enfermidades da humanidade, inclusive as futuras, garantindo para nós, os que cremos nesta promessa, saúde. Mas como o mundo jaz no maligno e o inimigo sempre planeja o nosso mal, ele manipula as situações, as circunstâncias e provoca enfermidades para que as pessoas sofram fisicamente, emocionalmente e tenham gastos com tratamento e acabem aceitando que doença acontece e são normais. Porém, pela fé, Jesus já nos curou. Os sintomas são reais? Sim, claro que são. Então, como devemos agir? Precisamos fazer a nossa parte, cooperando com a saúde do nosso corpo e da nossa alma, mas também crer no que a palavra de Deus diz, independentemente do que estejamos sentindo ou de um laudo médico, entendendo que a doença é uma investida do inimigo contra a nossa vida. Se você estiver vivendo este desafio, permaneça firme, resistindo em fé e declarando a sua cura. A seu tempo, os sintomas terão que se render à palavra de Deus. Chegará o momento em que a sua cura será também comprovada pela própria medicina. A verdade absoluta é o que Deus diz. Então, creia, você já foi curado. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos para a glória do nosso Pai, iniciando mais uma programação, Um Novo Caminhar, Programa que tem como propósito e único objetivo estar levando para você e sua família a bênção do nosso Deus através da Bíblia Sagrada e também através do louvor, Contente, alegre, feliz, mais uma oportunidade que Deus nos concede e também o nosso agradecimento a você que está aí agora acompanhando, você está entrando conosco na programação Um Novo Caminhar. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Obrigado por você estar aí agora abrindo as portas do seu lar, as portas da sua casa, para que a gente possa entrar e juntos estarmos adorando e cultuando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, mais uma vez, quem tem a alegria, quem tem a felicidade de estar saudando a todos na paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite para você permanecer conosco, porque no final do programa a gente vai estar orando uns pelos outros e com certeza a bênção de Deus vai estar sendo derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Basta acreditar, basta você confiar e colocar no nosso Senhor Jesus, na sua presença e confiar que Ele tem um milagre reservado para cada um de nós nesta noite. Amém? Graças a Deus. Você que está no seu trabalho, você que está aí circulando nas ruas da cidade, você que está viajando por todo o nosso país, que Deus seja contigo, que Deus possa acompanhar cada momento da sua vida e que a graça do nosso Deus de verdade esteja com você, o que nós, a família,
Um Novo Caminhar, estamos desejando a toda a nossa audiência. Portanto, a partir de agora, juntos glorificando a Deus, porque estamos no ar com a programação Um Novo Caminhar. E conosco hoje, mais uma vez, compartilhando da bênção, apregoando a santa palavra do Senhor, né? Nosso companheiro de sempre, esse companheiro incansável na obra de Deus, nosso irmão presbítero Marcos do Ligama. Marcos, mais uma vez, que a paz do Senhor seja contigo e obrigado por mais uma vez estar aqui para falar do amor de Deus aos nossos corações, irmão Marcos. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Um dia tranquilo, em paz, onde podemos falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. Programa Um Novo Caminhar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, é verdade, né? Nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos querendo, é isso que nós estamos aí buscando, é isso que nós estamos pedindo ao nosso Deus. Sabemos que passamos por dias difíceis, passamos por muitas lutas, né, irmãos? Os dias, como diz a palavra do Senhor, são maus. Mas se nós deixarmos de confiar no nosso Deus, se nós deixarmos de estar na casa do Pai, de irmos na igreja, com certeza as dificuldades vão aumentar ainda mais, né? Se com Deus é difícil, imagina sem Deus. Se com Deus é complicada a nossa vida, né, irmão Marcos? Imagina sem Deus na nossa vida, sem Deus em nosso coração. Imagina se nós abandonarmos o barco nos momentos difíceis da nossa vida, porque estamos achando que Deus não está mais nos acompanhando, olhando por nós. Imagina o que vai ser de nossas vidas, irmãos. Vamos unir nossa fé, vamos unir a nossa vida no altar de Deus, sempre em oração e confiando que a presença do Pai sempre vai estar presente, sempre vai estar conosco, porque essa presença, ela é infalível. Ele mesmo disse: estou com você todos os dias da sua vida. Então ele está comigo, ele está com você agora na sua casa, ele está com você agora aí no seu trabalho. Basta acreditar. E se você acreditar, você com certeza vai ver a glória do nosso Deus. E o irmão Marcos, mais uma vez, sabe, é testemunha ocular de tantas bênçãos, de tantos milagres, né, irmão Marcos, que Deus tem realizado, não só nos cultos onde adoramos ao Pai, mas na nossa vida secular, na nossa vida particular, fora do âmbito da igreja, nós estamos recebendo bênçãos a cada momento. O irmão Marcos, ele é testemunha de tantas bênçãos, né, irmão Marcos, que tem acontecido na vida de tantas pessoas que estão aí buscando a presença de Deus e confiando no poder e no agir do Senhor, irmão Marcos. Graças a Deus, né, temos visto, né, graças a Ele, a obra dele sendo feita na vida de pessoas, nas nossas vidas também, né, alcançando aqueles que verdadeiramente são aqueles que necessitam, né, de ser buscados, antes, porém, até mesmo de se considerarem dignos que assim seja feito. Né? Fizemos um evangelismo agora, né, sábado passado, e uma alma, né, uma pessoa se reconciliou, né, com Jesus Cristo, foi liberto, né, curado, né, e realmente todo o esforço da congregação, de pessoas, né, antes mesmo nós nos preparamos para ir, né, um sábado à noite, para fazer esse trabalho, esse evangelismo, né, e uma pessoa foi alcançada. Então é o plano de Deus, é o projeto de Deus. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas e ficamos felizes, né? Não há quantidade, porque não tem como se calcular o valor de uma alma, né? Mesmo tem um louvor que diz, né? Você sabe, né, qual o valor de uma alma, né? E na verdade não tem valor. Então é assim, vemos Deus fazer na vida de muitos, pessoas se reconciliando com Ele, pessoas sendo libertas, sendo curadas, pessoas sendo restauradas, Deus fazendo na vida das pessoas aquilo que realmente Ele sabe fazer, que é atender à necessidade das pessoas. Por isso que devemos estar atentos e assim vemos Deus trabalhar, né? Porque sabendo qual é a necessidade da pessoa, né, ou nós mesmos, nossa necessidade, vemos Deus trabalhar naquilo que é correto, não o que desejamos, o que queremos, mas se realmente estivermos atentos àquilo que seja a nossa necessidade, vamos ver Deus trabalhar todos os dias, em todos os momentos na nossa vida, graças a Ele. Louvado seja Deus, né? É verdade, Deus trabalha, Deus está sempre de mãos dadas para aqueles que confiam no Senhor e mais uma vez esta noite não é diferente. Deus tem promessa, Deus tem profecias, Deus tem milagres nas nossas vidas, né, irmãos? A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar.
Os dias maus, eles vão chegar, sim, com certeza. E nós passamos por tantas provas, por tantas lutas, né, tantas dificuldades que esse mundo oferece. A própria palavra de Deus e o próprio Cristo foi quem disse que neste mundo que nós estamos vivendo, a gente vai ter muita luta, muita aflição, muita dificuldade. E é o que nós estamos vivendo, principalmente nesta época, onde nós estamos antecedendo o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os momentos finais da igreja. E o que o diabo mais quer, o que o inimigo mais quer, é tirar o maior número de pessoas da presença do Pai. E quando nós desistimos de seguir ao Senhor, quando nós começamos a dar ouvidos a estas ladainhas que o diabo começa a colocar em nossos ouvidos, irmãos, com certeza ele está ganhando ponto, ele está ganhando terreno em nossa vida. E nós não podemos deixar o inimigo ganhar terrenos em nosso coração. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta que se nós ficarmos firmes, se nós batermos o nosso pé, chegarmos de frente com a fé que nós temos no Senhor diante do diabo, ele vai fugir da nossa frente. E se ele ainda assim tentar passar pelos nossos caminhos, nós temos a autoridade de passar por cima dele no nome de Jesus Cristo. É palavra de Deus, é o próprio Cristo dizendo isso para nós. Nós temos a autoridade de estar na presença de Deus e de enfrentar o demônio e vencê-lo. Mas tudo isso depende da nossa coragem, do nosso amor, da nossa perseverança, da nossa persistência na presença do nosso Deus. Então, que a gente possa, nesta noite, estar aí vivendo de verdade na presença de Deus e, apesar das lutas que você está passando, você confie, acredite, Deus, ele é contigo e ele não vai dar nenhuma luta mais difícil do que aquela que você pode vencer. Você em Cristo é mais do que vencedor. Amém? Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui, o nosso agradecimento e a paz do Senhor para o meu amigo, meu irmão em Cristo, né? O pastor Márcio Rodrigues, que já está também conosco, acompanhando a nossa programação. Um abraço, irmão Márcio, Deus te abençoe e Deus possa continuar te usando poderosamente como tem usado na oração, que Deus possa abençoar a sua vida. Também a nossa irmã Ivone Durigão, a mãe do irmão Marcos, mandando a paz do Senhor para mim, para o irmão Marcos, né? A gente agradece de coração a nossa irmã Ivone Durigão. Lá em Tupã, nosso irmão João Serdã também conosco. Um abraço, irmão João. Obrigado por mais uma vez estar com a gente, tá? Que Deus te abençoe grandemente, juntamente com toda a sua casa. A nossa irmã Tereza Trevisan também já participando com a gente, deixando aí os seus comentários, deixando aí a sua presença registrada. Um abraço, irmã. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos começando então a nossa programação. Vamos orar, vamos falar com Deus um pouquinho. É momento de oração, é momento de nós estarmos na presença do Pai. E eu convido você a exercer a sua fé e, segundo a sua necessidade, fale agora com Deus. Coloque na mão de Deus, no altar do Senhor, a sua necessidade e acredite, Deus, ele tem um milagre para mim e para você. Vamos então orar, vamos falar com o Pai. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor. É mais uma vez, meu Pai, com alegria em nosso coração que nós nos prostramos ante ao Teu nome e queremos, meu Pai, neste momento pedir a Tua graça, pedir perdão pelos nossos pecados. Ah, meu Deus, quanto erramos! Ah, meu Deus, quanto nós duvidamos! Ah, meu Deus, quanto nós pecamos, meu Pai, por obras, pensamentos, omissões! Meu Deus, em todos esses momentos, meu Pai, nós somos fracos, nós somos humanos, somos limitados, por isso eu reconheço, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti e que o Teu sangue na cruz do Calvário foi para aqueles que realmente se arrependem, para aqueles que realmente reconhecem a Tua grandeza e sabem que nós, como homens e mulheres, como gênero humano, somos pecadores e carentes, meu Pai, do Teu amor, carentes da Tua força, do Teu poder. E eu venho agora pedir, meu Pai, perdão pelos nossos pecados. Eu quero pedir nesse instante, meu Pai, que o Senhor venha ao encontro deste irmão e desta irmã
que está agora orando, que está agora precisando de um milagre. Eu não sei o que se passa no coração, na vida, na família, no trabalho desta pessoa, mas o Senhor, meu Pai, tem todo o conhecimento. O Senhor, meu Pai, é onisciente, é onipresente, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Por isso, o teu amor grandioso pode estar agora, meu Pai, nos abraçando e nos ajudando, meu Pai, a viver uma vida mais digna, uma vida mais forte, uma vida mais presente diante do Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada irmão, a cada irmã que está na audiência ou que vai acompanhar posteriormente a nossa programação, que todos possam ser alcançados por Tua graça e por Tua misericórdia. Meu Deus, venha alcançar agora, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que está numa UTI, que está agora, Senhor, num pronto-socorro, está agora numa UPA. Meu Deus, que o milagre possa acontecer. Alivia, Senhor, a dor e o sofrimento dessa pessoa. Coloco nas suas mãos a família do irmão Marcos, coloco nas suas mãos a minha família, coloco, Senhor, nas suas mãos todas as famílias em todo o nosso país. Meu Deus, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa, Senhor, a cada estado, abençoa, Senhor, a cada município, que as tuas mãos, meu Pai, seja conosco neste momento. Abençoe a nossa programação, que nós possamos fazer, falar e apenas contribuir da forma como o Senhor assim o desejar. Fica conosco, abençoa, Senhor, o irmão Marcos, que mais uma vez vai estar apregoando a palavra do Senhor nesta noite, e que o teu nome possa ser mais uma vez glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, e neste nome, ó Pai, queremos já te agradecer para todo sempre e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Benedita Toste também já está participando com a gente, né? Um abraço, irmã Dita. Deus te abençoe grandemente, minha querida. Que Deus abençoe você e sua casa. Obrigado por estar com a gente, tá? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos orando aí por você e por sua casa, para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. E quero aproveitar, né, este momento, esse ensejo, né, para pedir a todos os nossos irmãos, você que nos acompanha agora, né, que você possa, em nome de Jesus, estar compartilhando, irmão. Compartilhe a nossa programação aí na sua rede social e ajude-nos a levar a palavra de Deus. A gente faz a nossa parte, nós estamos aqui produzindo e apresentando a nossa programação com todos os nossos companheiros, nossos colegas que estão sempre com a gente, na lida, na batalha, fazendo a obra de Deus. Nós não somos limitados, nós temos a nossa porcentagem de atuação, né? A partir do momento que nós fazemos a programação, nós precisamos do auxílio de todos os demais irmãos, todos os nossos demais companheiros, né, que estão aí fora, ouvindo a programação, para que possa ajudar a divulgar, a propagar a santa palavra do Senhor. Nós fazemos. Nós estamos aqui falando do amor de Deus, falando da salvação em Jesus Cristo. Agora, até onde está chegando essa palavra? Não deixe ela parar em você, mas compartilhe na sua rede social, e o demais Deus vai fazer. Se você compartilhar, as pessoas que estiverem precisando de uma bênção, Deus vai abrir o entendimento, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir um instante para ele ver aquele compartilhamento que você fez, e eles vão até por curiosidade estar abrindo, mas não é por curiosidade, é a necessidade de cada vida
em ouvir a palavra de Deus. Então nos ajude. Nosso irmão Marcos vai pregar a palavra do Senhor daqui a pouquinho. Nós vamos estar com louvores daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que algo grandioso Deus pode fazer, Deus pode revelar grandes coisas na vida das pessoas, que muitas pessoas, né, irmão Marcos, estão passando por muitas provas, muitas lutas, por muitas dificuldades, né? E muitas vezes precisam até de um grande milagre, precisa de um encontro com Deus. E a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é sempre justa e está conosco, irmão Marcos, para fazer grandes milagres. E hoje, se nós compartilharmos a programação, Deus pode trabalhar e fazer uma obra gloriosa, irmão Marcos. Verdade, somos soldados de Cristo, né? A Bíblia nos diz assim, né? Somos membros, né, do corpo de Jesus, a igreja, né? Então Jesus é o cabeça, né? É o principal, né? O mestre, e, né, nós como os membros, né, da igreja de Jesus Cristo, né? Sendo a igreja de Jesus que hoje está aqui em militância, né? Fazendo a parte que lhe cabe, porque Jesus disse que pode acontecer o que for, né? Nada prevalecerá contra a sua igreja, né? A igreja continuará sempre triunfando, né? De maneira a qual pode parecer que está perdendo, está difícil, acontecendo muitas coisas, porém, eu e você deve estar atento a tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus já fez, né? Pelo seu povo. Jesus, né, vindo aqui ao nosso encontro, né, Deus o enviando aqui ao nosso encontro. Então aí a igreja de Jesus Cristo foi implantada e ela será arrebatada. Então jamais existirá alguém ou algo que possa parar a igreja de Jesus, né? Ela vai prevalecer, Jesus deixou bem claro, deixando claro também que essa igreja teria aflições aqui no mundo, pedindo a ela que tenha bom ânimo, coragem, porque ele venceu. Então assim que devemos estar atentos, vendo Deus operar milagres, maravilhas, que sempre faz, como disse, prestemos atenção naquilo que Deus faz, porque ele faz conforme a necessidade do ser humano, não faz como o ser humano pede, o ser humano quer, né? Faz a necessidade, o ser humano pedia, claro, conforme a necessidade dele, Deus atende, né? E faz aquilo que seja o melhor para a pessoa, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E nós estamos aí vendo Deus trabalhar, Deus agir, e por isso que devemos ter muita cautela em tudo que ouvimos, tudo que lemos, porque a Bíblia é o nosso manual, a regra de fé nossa é a Bíblia Sagrada, e devemos estar como ela nos ensina, tudo levando a Jesus Cristo. A Bíblia, do seu início ao fim, ela leva a Jesus Cristo, né? O Redentor, o Salvador, único, digno de ser chamado Senhor, né? Porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele mesmo disse, foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, para nós pedirmos algo, agradecer algo, sempre a Jesus Cristo, né? Aquele que realmente veio e fez a parte que lhe cabia, né? De nos novamente reconciliar com Deus. Eu digo humanidade, né? Nós somos hoje a igreja da vez, somos aqueles que estão aqui hoje falando, anunciando Jesus, anunciando o reino de Deus, mas desde sempre Deus deixou bem claro, né, na sua palavra, que ele é com todos, né, aquele que realmente que o busca encontra, e nós devemos assim o fazer, buscando sempre encontrando, porque diz a palavra que batendo a porta se abre, né? Todo aquele que pede recebe, né? Pede corretamente, recebe corretamente, planta corretamente também e vai colher corretamente. Deus é justo, né? Deus é muito bom, nos concede para plantarmos o que quisermos e muito justo para colhermos exatamente o que plantamos. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus Cristo amoroso, é a favor da sua igreja, a nosso favor, né? E se ele é por nós, quem será contra nós? Não prevalecerá nada na minha nem na sua vida, se estivermos firmados na palavra de Deus. Graças a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Palavra bonita, palavra de fé, palavra de esperança, palavra que agrada e enche o nosso coração da certeza de que temos um Deus que está sempre presente em nossa vida, né? Eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor também para o meu amigo, pastor Alexandre Laureano, ele está acompanhando a nossa programação.
Pastor Alexandre, forte abraço, que Deus abençoe grandemente o irmão, seu ministério, seu trabalho na obra de Deus, né? Que Deus possa derramar muitas bênçãos, irmã Silvia também, mandando a paz do Senhor, toda a minha família, né? A Caroline, o Mateus, o Daniel, todos nós, unidos na fé e na graça, saudando também esse grande servo de Deus, né? Pastor Alexandre Laureano. Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor. Meu amigo, meu irmão, você que acompanha a programação Novo Caminhar, a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 17, 1 João 2,17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, nós já estamos falando, já estamos anunciando que no mundo nós encontramos muitas batalhas e muitas lutas. Nós precisamos ser perseverantes na nossa fé. Nós precisamos ser perseverantes no nosso encontro com Deus. Quando nós aceitamos Jesus e vivemos a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o próprio Cristo é fiel quando diz que pelo teu sangue nós seremos perdoados, pelo teu sangue nós seremos sarados. Pelo sacrifício da cruz, nós herdamos o nosso direito à salvação. E nós precisamos, a todos os instantes, amados, ficar sempre perseverante na presença de Deus. E a palavra de Deus, através do apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: o mundo passa e a sua concupiscência. Irmãos, o mundo está caminhando, o mundo tem o seu trajeto, o mundo tem a sua peregrinação. E no mundo, a palavra de Deus diz que jaz o maligno. No mundo, nós não vamos encontrar paz, nós não vamos encontrar alegria. Mas a palavra de Deus nos diz que se o mundo passa, se o dia a dia vai passando, conforme o próprio Deus prometeu, logo após o dilúvio, ele prometeu, não haverá mais dilúvio na terra. Enquanto houver dia, noite, sol, chuva, frio, calor, haverá vida. É promessa do Senhor, e o mundo vai passando, e o mundo vai caminhando sem que haja mais uma destruição, segundo a promessa de Cristo, segundo a promessa do nosso Deus. Mas nós vivemos num mundo que estamos aí antecedendo a volta do Senhor. Mas apesar de toda essa conjuntura, no bojo de todos esses acontecimentos, de todas essas profecias, nós vemos o mundo caminhar, nós vemos o mundo andar. Nós observamos que, cadencialmente, o mundo vai andando. Os dias passam, os meses passam, os anos vão passando, e tudo vai acontecendo segundo o curso que o homem está levando esse mundo a andar. E se o mundo está andando, se o mundo está caminhando, irmão, a sua concupiscência também caminha junto. Os erros e as falhas, a ação do diabo, ela continua agindo na vida das pessoas que se afastam ou que não se encontraram ainda com Deus. E hoje é a noite de nós nos encontrarmos com o Senhor. O mundo caminha, a concupiscência, ou seja, os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, também andam junto com o mundo de mãos dadas. E nós não podemos andar neste mundo porque, como eu já disse, aqui neste mundo jaz o maligno. O diabo, ele, lá na tentação do Senhor, ele disse: se prostrares diante de mim, eu lhe dou todo este reino. Como que ele pode dar alguma coisa que não é dele? Não que o que o Senhor Jesus fez foi feito de propósito para ser entregue para ele. Não. É porque o homem não teve a obediência de seguir a Jesus. O homem não teve a obediência de servir a Deus. E o diabo então se apossou daquilo que, por graça e misericórdia, deveria ser nosso. O homem desobedeceu, e através da desobediência no Éden, entrou o pecado. E com o pecado, entrou o mundanismo, entrou o desejo no coração do homem de continuar pecando. Por isso, no mundo está prevalecendo a ação do diabo. E o homem, coitado do homem,
vive sofrendo, vive cambaleando daqui para lá, e muitas vezes não recorre a Deus para pedir perdão dos seus erros e suas falhas. Então, irmãos, se o mundo vai andando, se o mundo vai caminhando, se o mundo vai passando, os pecados que nele existem também vão caminhando junto com este mundo. E nós não podemos nos atrelar, nós não podemos fazer a vontade do mundo, precisamos estar fazendo a vontade de Deus. E o versículo se completa: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre aonde? Neste mundo? Não, na graça, na misericórdia e no perdão dos seus pecados, aguardando o momento da igreja arrebatada subir aos céus e no céu viver para toda a eternidade, participando das bodas, participando da ceia do Cordeiro, aleluia, participando do grande coral que está sendo montado no céu. Hoje, à medida que cada crente, que cada servo de Deus está morrendo e dormindo na presença do Pai, é mais um elemento que vai estar nesse grande coral. E eu quero fazer parte desse grupo de louvor que vai adorar ao Pai por toda a eternidade. Não importa o erro que eu cometi, as falhas que eu cometi, não importa o erro que você fez, o pecado que você fez, se nós nos arrependermos, se nós nos colocarmos na presença de Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O teu sangue nos purifica de todo pecado. Vamos então, amados irmãos, viver esta grande presença, esse grande milagre do Senhor, esta grande promessa. Aquele que faz a vontade de Deus e não a vontade do mundo, esse permanece para sempre. Porque nós estamos fazendo a vontade do Pai, e a vontade de Deus é que todos venham a encontrar a salvação, e salvação somente em Jesus Cristo. Não é um pé no mundo e um pé na igreja, é 100% na igreja, é 100% de mãos dadas com o Senhor. Quando nós ficamos em cima do muro, indeciso para que lado nós vamos pender, se para o Senhor ou se para o mundo, irmãos, nós já estamos no mundo. Deus, ele é convicto, ele é fiel quando diz a palavra: eu quero você por completo. Eu quero o seu coração totalmente voltado para mim. E quando nós nos colocamos em cima de um muro, nós já estamos pendendo para o inimigo. Precisamos servir fielmente ao Senhor, porque é na fidelidade com o nosso Deus que nós vamos herdar a vida eterna. Mateus capítulo 5, verso de número 16, quando nós estamos em fidelidade com o Senhor, quando nós estamos com o nosso coração voltado ao Pai, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Obras, amados irmãos, diante do Pai. Nós precisamos resplandecer, nós precisamos ser luz, nós precisamos iluminar este mundo perdido, nós precisamos iluminar a vida das pessoas que andam em trevas, e nós somos esta luz, nós somos este sal que tempera cada coração. E nós precisamos, amados, trazer para os braços de Cristo mais vidas, da mesma forma que nós chegamos na presença de Deus. E quando nós trazemos vidas para a presença do Pai, nós estamos glorificando aquele que fez o céu e a terra. Por isso, meu amado irmão, hoje esta palavra de força, hoje esta palavra de convicção, hoje esta palavra de fé, vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos buscar ao Senhor, vamos fortalecer nossa vida e vamos pregar o Evangelho neste momento final da igreja aqui na terra. Então, que nós possamos hoje ver o mundo passar, ver as suas concupiscências passarem juntos, mas que nós possamos estar sempre firmes, de mãos dadas com o Senhor, para podermos estar morando no céu e glorificando o nosso Deus para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe e que Deus possa, com essas palavras, estar falando com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao nosso Pai e logo em seguida a gente retorna trazendo a palavra de Deus desta noite em nome do Senhor Jesus.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Um novo caminhar, levando a palavra de Deus até você. O louvor está no ar, no ar. Deus é o mesmo, nele nada mudou. A sua glória celeste, também o seu amor, o seu poder é o mesmo, como nos dias atrás. Fortalece os fracos e repreende os temporais. Eu sei que o meu Deus é o mesmo, mas o povo está muito mudado. Eu também não estou diferente, mas meu Deus tem me abençoado. Existe hoje quem diz que o culto está muito mudado, até que a teologia, a vez de Deus tem tirado. Já quase não há milagres, nem batismo também. Mas nosso Deus é o mesmo para sempre. Amém. Eu sei que o meu Deus é o mesmo, mas o povo está muito mudado. Eu também não estou diferente, mas meu Deus tem me abençoado. Eu sei que meu Deus é o mesmo, mas o povo está muito mudado. Eu também não estou diferente, mas meu Deus tem me abençoado. Tome cuidado para que as coisas urgentes não atropelem as coisas importantes. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nosso abraço, nossa saudação também, a paz do Senhor para o nosso irmão pastor Paulo Conceição, acompanhando a programação. Irmão Paulo, forte abraço, meu querido. Deus abençoe em nome de Jesus o seu trabalho, o seu ministério, né? Que Deus derrame muita graça. Também a nossa irmã Ivone Boaventura, acompanhando a programação, né, irmã Ivone? Um abraço, que Deus derrame muitas bênçãos, que Deus abençoe a irmã, orando pela serva de Deus, né? Também o nosso irmão Roberval Rodrigues, também acompanhando a nossa programação. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Obrigado por mais uma vez estar participando com a gente na nossa programação Um Novo
caminhar, que a gente possa caminhar sempre juntos, adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos mais uma vez pedindo, compartilhem a nossa programação, porque a partir deste momento vamos estar aí abrindo o espaço, vamos dar a oportunidade para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. E hoje, para estar apregoando, trazendo para nós essa mensagem poderosa, nosso irmão Marcos Urigan está a postos para estar falando conosco da palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 11, versos de 1 a 10. Abre a sua Bíblia e vamos juntos ler e acompanhar esse texto para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né? Se a Bíblia estiver um pouco distante, não se preocupe, acompanhe na tela que nós vamos estar projetando para que você possa estar adorando da mesma forma ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Então vamos juntos agora, amados, na programação Um Novo Caminhar, ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, porque chegou o momento da palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Estamos aí já ouvindo Deus falar conosco, né? E mais uma vez vamos estar atentos àquilo que Deus tem para falar conosco através da sua palavra, né? Como nós sempre estamos aprendendo, né? Pode ser onde for, na igreja, nos programas, onde estiver sendo lido, falado a palavra do Senhor, para nós prestarmos atenção. No culto nós louvamos a Deus, que o culto realmente é o Senhor, né? As nossas orações iniciais para que o culto seja uma bênção, depois as oportunidades para nós colocarmos as nossas petições por pessoas, né? Abre-se, né? Para a congregação se manifestar, pedindo oração para um, para outro, né? Para a família, para as pessoas que nem conhecemos, né? Mas quando é a oração para que Deus realmente se manifeste ali, através de sua palavra, o Espírito Santo usando o pregador, é uma oração a qual nós estamos sempre colocando, que oremos em concordância, que assim seja, o amém, né? Assim seja, que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta, né? O nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, e assim, aprendendo, tomando posse, colocar em prática, né? Então é assim, né? Na hora da palavra, a oração é para que Deus ali faça a vontade dele, né? Aí acabou, né? Ficar pedindo para Deus, buscar, curar, guardar A e B, não, ali é o momento que você está ali, porque você está prestando um culto a Deus, e no momento da palavra é Deus falando contigo, né? Falando com todos ali. Então a oração é com esse propósito, né, de ouvir a palavra de Deus, né, toda a congregação, e tem dado certo, né, tem dado certo. Aí o assim seja, o amém,
né, Deus, com o seu Espírito Santo, usa o pregador para falar conforme a necessidade de cada um que está ali para ouvir a sua palavra. Graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 1. Vamos estar lendo, né, vendo a respeito de Davi, né, porém, aqui hoje o ênfase, né, nos dá a respeito dos valentes de Davi, né? Primeira vez citados na Bíblia como valentes, né, aqui como heróis, né, mas os valentes de Davi. Quem não ouviu falar, vai ouvir pela primeira vez hoje, mas saiba que esses valentes são homens, né, que se ajuntaram a Davi para pelejar junto com Davi, né? Havia um motivo, mas hoje nós vamos ver que realmente Deus é bom, é maravilhoso, né? Sempre agiu com um propósito na vida do ser humano e continua agindo na minha e na sua vida também, né? No subtítulo aqui na minha Bíblia, antes do capítulo 11, diz: Davi é ungido rei, né? Após a morte de Saul e seus filhos, né? Os filisteus ali realmente, né, foram que pararam, né, com o reinado de Saul ali, o matando, né, e sua família, né? Aí Davi é ungido rei, assumindo ali o trono e fazendo aquilo que realmente nós, perante a Bíblia, vamos aprendendo e vendo que foi realmente um grande rei, porque era o segundo, Davi era segundo o coração de Deus, um homem de Deus, né? Mesmo sendo humano, né, falho, foi uma pessoa que realmente levou a palavra por onde andou, né? Acreditando, confiando em Deus. Amém? Vamos então ler o capítulo 11 de 1 Crônicas, do verso 1 ao verso 10. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Olha aí, então a primeira citação, né, a respeito dos valentes de Davi está em 1 Crônicas, capítulo 11, no verso 10, né, que são aqui algumas traduções, como, né, nós lemos aqui a minha: esses foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, os valentes de Davi. A Bíblia também cita os nomes deles, né, daqueles que foram feitos chefes mesmo, mas todos eram realmente valentes, considerados valentes de Davi, né? Vamos falar inicialmente sobre os valentes de Davi, sendo citados como valentes pela primeira vez, como disse em 1 Crônicas 11, 10. Nós vimos aí, né, que realmente a palavra do Senhor vai se cumprindo, né? Porque aí, logo após Davi ser ungido rei pelos anciões em Hebrom, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel, né? Como nós lemos aí no verso 3 do capítulo 11, né, de 1 Crônicas. Porque nós vimos, né? Porque lá atrás, né, Samuel, as ordens de Deus, né, foi lá e ungiu Davi, né, para ser rei. Não estava ungindo Davi como rei, porque levou um tempo ainda até Davi, né, a chegar a ser rei. É onde nós estamos lendo lá, como no verso 3, nós lemos ali: também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre rei, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel, cumprindo, né, aquilo que Samuel tinha ali
conforme as ordens de Deus, né, ungindo Davi a rei de Israel. Né? Então aí em Hebrom foi assim, né, chegou ali conforme Samuel já tinha, né, feito a parte dele, né, esses anciãos em Hebrom também ungiram a Davi como rei, porque Saul havia sido morto, né, tinha acabado. E Saul fez perante ao Senhor coisas erradas, por isso que foi que Deus realmente, né, fez com que Saul saísse, né, de como estava na situação dele de rei. Porque, na verdade, o povo queria um rei humano, queria alguém para eles verem, tocarem, conversarem, né, porque Deus era com Israel, mas Israel queria um rei, então Deus realmente ungiu a Saul como rei. Por isso que Davi, né, como vamos ver na história, Davi não matou Saul, né, jamais ele ia tocar no ungido de Deus, né, então Deus que fez a parte dele certinho. Mas hoje vamos falar sobre esses valentes de Davi, né, porque realmente, como são citados, a Bíblia diz que Davi se tornava cada vez mais forte porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Nós lemos isso no verso 9, né, do capítulo 1 Crônicas 11, né, porque realmente Davi tornava-se cada vez mais forte porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E esses homens, né, considerados aí pela primeira vez como valentes de Davi, estavam com ele, né, porque disse que eles o apoiaram fortemente no seu reino. Né, para você ver, os valentes, então Davi estava com os valentes, né? Porém, antes de serem considerados valentes de Davi, eram apenas homens de Davi que pelejaram com ele. Vejamos o início de que homens se tratavam em 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, né? Como foi citado primeiramente aqui em Crônicas, os valentes de Davi, né? Uma bênção, né? Cheios de poder, que Davi os fez realmente, né? Foi chefiando eles com muita sabedoria, né? E justiça. Por isso que também prosperaram. Mas vamos ver hoje que Deus quer falar comigo e com você, né? A respeito desses valentes. Que homens eram esses? Né? Surpreendentemente, nós vamos cada dia mais vendo a Bíblia Sagrada e vendo que Deus é conosco, né? Que Deus conhece muito bem o ser humano, né, da situação a qual o ser humano se encontra e a qual também o propósito de Deus se cumpre na vida desse ser humano, se for fiel a Deus, né? Davi liderou esses homens com sabedoria e justiça e eles se tornaram leais e dedicados a ele. Com o tempo, eles se tornaram os valentes de Davi, conhecidos por sua bravura e habilidades militares, né? Realmente, mas vamos ver em 1 Samuel, capítulo 22, no verso 2. Para você ver, meu irmão, minha irmã, quem são esses homens que depois a Bíblia o relatam, né, como valentes, né? 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, né? Davi, como estava realmente sendo perseguido por Saul, Saul queria matar Davi, né? Porque Davi começou ali a se, vamos dizer assim, né, se destacar, mas ele era com Saul, ele era com Israel, Davi, mas Saul realmente começou a ter inveja, começou realmente a intentar contra a vida de Davi, não é? Ele realmente, mas para você ver que Deus tem um projeto, né, de forma a qual nós devemos entender, como estava dizendo aqui no início, antes da ministração, devemos saber e ter a convicção que Deus faz conforme a necessidade do ser humano todas as coisas, né? A Bíblia diz que Davi esconde-se na caverna de Adulão. Davi tinha fugido para Gate. Fugido como quem ajudou? Sua esposa Milca, filha de Saul. E a primeira filha de Saul era para ser a mulher de Davi, a esposa de Davi, né? Porque Davi venceu Golias, tal, tinha lá uma situação. Mas Saul não a deu como esposa, deu a segunda filha. Né, a primeira, né, a filha de Davi, a primeira filha de Saul, né, Saul deu a outro para que se casasse com ela. E a segunda, a Bíblia relata que amava Davi. A primeira não, mas a segunda amava Davi. Então, plano de Deus já, porque ela ajudou Davi a fugir. Né? Quando o soldado de Saul foi lá onde estava dormindo, havia um boneco ali, né, com pele de animal, né, e os soldados não acharam Davi porque a Milca tinha ajudado Davi a fugir. Então Davi
fugiu, né? Aí, para você ver, meu irmão, minha irmã, quem foi que se ajuntou com Davi? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esses homens, aqui, relatando a Bíblia, as situações a qual eles se encontravam, que nós lemos lá em Crônicas, que são os valentes de Davi. Né? Como disse Davi, os chefiou com muita justiça e sabedoria. Né? E a Bíblia diz, como nós lemos, que Davi realmente, né, tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E esses homens, né, que realmente aí a Bíblia cita, homem que estava em aperto, homem que estavam endividado, e todo homem de espírito desgostoso, estavam descontentes com o reinado de Saul. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens. Olha aí para você ver quem é que foi arregimentado, que se juntou a Davi para um dia serem chamados realmente valentes de Davi. Né? Antes, eles eram simplesmente considerados homens de Davi, né? Como nós vemos em 1 Samuel 23, porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tomemos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus, os homens de Davi conversando com Davi. Né? Depois nós vamos ver em Crônicas que esses homens, esses a qual se juntaram a Davi, né, se transformaram e são recepcionados, deixado bem claro na Bíblia, como os valentes de Davi. Né? Para você ver, meu irmão e minha irmã, que Deus tem um plano a todo ser humano, pegou essas pessoas que estavam em aperto, endividados, desgostosos com a situação política, religiosa, toda a situação, né, e se juntaram a Davi, né, porque Deus era com Davi, e eles depois se tornaram os valentes de Davi. E hoje, na nossa vez, como estamos, né, nos comportando conforme a palavra em situações que estão colocadas perante a nossa vida? Se somos ou éramos como os homens de Davi, que Davi arregimentou, qual a nossa atitude perante o mundo referente ao que Jesus fez e faz por nós? Né? Qual atitude estamos tomando, sabendo que Jesus realmente entregou a sua vida por nós e hoje, mesmo em qualquer situação, nos chama ao arrependimento de uma vida errada? Né? Jesus está nos chamando ao arrependimento. Isso que é o Evangelho. É uma boa notícia para nós nos arrependermos de nossos pecados, né, e não pecar mais. Jesus está nos chamando a nós nos converter de nossos maus caminhos e segui-lo. Ele disse: aquele que quer vir após ele é para tomar a sua cruz e segui-lo. Quer dizer, ser realmente responsável, né, de fazer aquilo que ele pede que façamos e seguir a nossa caminhada confiando. Devemos confiar em Deus. Né? Como estamos nos comportando conforme a palavra nessas situações a qual estamos passando, sabendo que Jesus Cristo fez por nós aquilo que somente Ele poderia ter feito, né, nos reconciliando com Deus através da sua humildade, da sua obediência, e pede a nós que realmente venhamos ter com Ele essa comunhão. Né? Então, para você ver, você, pode ser que estejamos hoje nessa mesma situação desses homens, né, a qual foram estar com Davi, né, em aperto, endividado, meio com espírito desgostoso, né, não concordando com os governos, não concordando com isso, com aquilo, mas só que Deus conhece a todos. E para você, para mim saber, né, que podemos estar de toda forma, a qual forma podemos estar hoje, Deus nos conhece e sabe da forma que estamos. Né? Podemos estar em aperto, endividado, descontente com tudo e com todos. O nosso Jesus, mesmo assim, nos chama a aprender dele, dizendo que ele é manso e humilde de coração. Né? Aprendei de mim, ele fala. Então você pode estar na situação que for, meu irmão e minha irmã. Jesus pede que você aprenda dele. Olha que mestre, né? Ele realmente pede que eu e você coloque sobre ele o nosso jugo, né? O nosso jugo, porque realmente ele vai fazer o que? Ele vai aliviar, né,
Tomai sobre vós o meu jugo e vos aliviarei. Jesus está dizendo que vamos aprender a sua palavra e não teremos mais aflições, não teremos mais problemas algum aqui. Não vamos passar por mais situações difíceis nenhuma. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo para nós estarmos andando junto com ele, né, ao lado dele, que ele vai aliviar as situações. Aliviar. Pode estar a situação qual for acontecendo na minha e na sua vida. Nós temos que ter a convicção que, se for necessário, Deus, o nosso Jesus, acalma a tempestade, mas também Deus, conforme a necessidade, pode acalmar quem? O marinheiro. Não é? Você pode estar passando uma situação difícil e você está em paz. Todos estão vendo as situações, uma catástrofe, e você em paz, mesmo estando na situação. Mesmo estando na situação. Paulo naufragou com um barco com muitas pessoas, e ele mesmo disse, não vai morrer ninguém. O barco quebrou, foram para a água, foram parar numa ilha lá, não morreu ninguém. Quem estava calmo? O marinheiro, Paulo. Deus acalmou Paulo. Tinha convicção. Deus falou, você vai para tal cidade. Chegou lá. E quando estavam os discípulos dentro do barco e aquela tempestade, o mestre estava como? Dormindo. O mestre dormindo e os marinheiros desesperados. O que Jesus fez? Vento, cala-te, mar, acalma-te. Então, meu irmão, tenha absoluta certeza. Deus pode acalmar a tempestade, mas também, conforme a situação, ele acalma o marinheiro. No caso nós, podemos estar em qualquer situação de cansaço, opressão que sentimos nesse mundo, mas Jesus nos dá calma, nos dá paz. Por isso que ele disse a Paulo, minha graça te basta. Né? Então tenha certeza que Deus é soberano em todas as coisas. Então, né, se esses homens de Davi estavam com ele, porque Deus era com ele, nós temos quem? Um Jesus vivo. Um Jesus vivo que subiu ao céu e deixou a nós um outro Consolador, porque ele era o Consolador. Deixou um outro Consolador, o Espírito Santo, e dizendo bem claro, eu e o Pai somos um. Então, se somos como esses homens que Davi arregimentou ali, na situação a qual eles encontravam em aperto, endividados, desgostosos, né? Sabemos que temos alguém para nos orientar, temos alguém para nos pegar mesmo com ele ali, fazer com ele, né, ali uma aliança. É Jesus Cristo que está vivo, ressuscitou, está nos ouvindo, está aí realmente à nossa disposição, dizendo a nós também que tenhamos coragem e tenhamos ânimo, pois ele venceu o mundo e nós o venceremos também. Né? Então é isso que devemos estar atentos, saber que Deus conhece todos e conhece o amanhã. Por isso que devemos estarmos, né, firmes na palavra do Senhor, firmados na sua palavra, confiando nele, porque ele diz que estará com a sua igreja até a consumação dos séculos. Somos chamados a ser soldados de Cristo na batalha contra o mal, e ao que vencer ele diz, olha que Deus fala a mim e a você, se nós estivermos firmados nele, dependendo da situação em qual estamos, firmamos em Deus. Pode ser agora, meu irmão. Deus nos chama através da sua palavra ao arrependimento. Se você ainda não o tem como Senhor e Salvador de sua vida, como único suficiente, né, Senhor de sua vida, é a hora de recebê-lo em seu coração, e o Espírito Santo vai fazer morada, vai habitar em você e você vai ter uma conversão de vida. Não é mágica, mas Deus aos poucos vai transformando, mostrando a você realmente o caminho que se deve andar. E se você já está nesse caminho, né, mas não está convicto daquilo que Deus tem feito por você, ele continua o mesmo, aquele Deus que te chamou, que trouxe você de uma situação a qual só você sabe, né? Continua o mesmo para te fazer herdar e chegar nessa situação aqui, ó. Eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso é lá nas Revelações, já em Apocalipse 3:21. É isso que Deus está nos proporcionando, Jesus está nos proporcionando. Se somos como homens, esses homens que estavam lá naquela situação se juntaram a Davi, porque Deus era com Davi, né? E deu certo, foram chamados depois de valentes, porque estavam ao lado de quem realmente estava com Deus e venceram, ajudaram a Davi a reinar.
né, a conquistar, eu e você também, o que nós temos a conquistar? Aquilo que é o propósito de Deus. Nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Vamos conquistar o que? A vida eterna. Com Davi, simples mérito. Com Jesus, vida eterna. O que está nos proposto, meu irmão, é vida eterna. Deus nos propõe aquilo que Ele tem como certo. Podemos até parar, desistir, mas temos que ter a convicção que a igreja do Senhor não será parada. A igreja do Senhor triunfará. A igreja do Senhor será arrebatada. Está escrito na Bíblia. Podemos, eu e você, não querer, mas fato é, não depende de mim e de você para a igreja ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada. E nós, com muito carinho, digo a você, meu irmão e minha irmã, não podemos perder essa oportunidade de estarmos firmados na palavra de Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós, deu a sua vida por nós. Foi como uma ovelha ali, quieto, para que se cumprisse a palavra de Deus, na minha e na sua vida, para reconciliar-nos com Deus. Né? Jesus veio para consertar o que estava errado. E hoje temos essa oportunidade, não podemos perder. Estamos como situações como aqueles homens, né, que foram depois chamados de valentes. Nós estamos nas situações, hoje pode ser difícil, mas um dia estaremos com Jesus, com um corpo transformado como o dele está, morando com ele e lá eternamente. Amém? Essa mensagem que Deus tem a mim e a você, uma mensagem de ânimo, para saber que Deus sabe da nossa situação e que Ele pode tudo, e que a nossa esperança é morar no céu com Jesus Cristo, a qual a igreja vai ser arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. É essa a nossa esperança e é isso que vai acontecer se permanecermos fiéis e verdadeiros para com o nosso Deus. Davi tinha homens, depois chamados valentes. Antes a situação dele, como nós lemos, não era boa. A nossa pode não estar boa agora, mas com Jesus será maravilhosa em toda a nossa caminhada enquanto aqui na terra, porque Ele é fiel para nos fazer aqui na terra como suas primícias, porque Ele é bom. Amém? Que Ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio
Um novo caminhar. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a poderosa mensagem de Deus de hoje, né? Palavra revelativa, palavra que nos ensina, palavra que edifica a nossa vida, né? Obrigado, irmão Marcos, mais uma vez, que Deus possa derramar muitas bênçãos na vida do irmão e que a gente possa continuar sempre aprendendo da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Nosso irmão Ednei Damasceno também está participando com a gente, nosso abraço para ele, né? Ele que está sempre conosco, nos ajudando aí na formatação do programa, sempre nos ajudando nos equipamentos, né? Ele, nosso irmão Júnior, né? Nosso abraço para toda essa equipe que por trás, nos bastidores, estão sempre conosco, nos ajudando, a eles a nossa oração e que Deus venha sempre abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí chegando ao final do nosso trabalho, vamos aí chegando no final para a nossa oração da fé, e eu quero orar, né, em favor de todos os nossos irmãos que estão pedindo oração. Está aqui marcado cada pedido de oração, está marcado cada nome, e a gente vai estar aí orando em favor de todos vocês neste momento, né? Eu quero apresentar a minha família, a família do irmão Marcos, eu quero apresentar a programação Um Novo Caminhar, que Deus possa usar de uma forma muito especial na vida das pessoas, né? E que Deus possa continuar falando através da programação Um Novo Caminhar. Amém? Graças a Deus. Então, amados, vamos juntos agora na oração da fé, vamos apresentar nossas necessidades, vamos apresentar os nossos problemas, as nossas dores e enfermidades, sempre acreditando, né, que Deus ele é fiel e pode responder às nossas necessidades. Então, eu convido você agora a estar comigo orando, eu convido você a estar comigo agora buscando a presença de Deus e acreditando que Deus tem uma resposta. Programa Um Novo Caminhar e o momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aleluia, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, vamos orar, falar com Deus,
agradecendo a Ele porque Ele tem nos buscado, tem feito por nós aquilo que só Ele pode fazer, independe das nossas situações. Deus tem nos buscado. Da maneira que estamos, Ele tem falado conosco para nós alcançarmos o nosso arrependimento das situações erradas, né, os nossos pecados, para não pecar mais. E na situação a qual estamos, mesmo angustiados, né, em opressão, sofrendo, Ele tem nos buscado e nos dando alívio, né, dizendo que nós realmente somos dele, dependemos dele, né, não porque Ele se acha, porque Ele é manso e humilde. Esse é o nosso Jesus. Então vamos falar com Ele agora nesse momento, entrando em concordância que a vontade dele seja feita, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor mais uma vez, Senhor, colocou a Tua palavra perante nós, para aprendermos, Senhor, que depende das nossas situações, o Senhor é conosco. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias e por pessoas que nem conhecemos, mas oramos em Teu nome e o Senhor responde. Sabemos que o Senhor faz conforme a nossa necessidade, que então assim seja feito em todas as áreas de nossas vidas, Senhor, a Tua vontade prevalecendo. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos buscado, tem nos orientado, e que o Senhor faça, Deus, que o Teu Espírito Santo abra nosso coração e mente para aprendermos da Tua palavra e assim aprendendo, colocando-la em prática. Seja feito o Teu querer em nossas vidas e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Muito bem, amados, vamos aí então agora com este prefixo musical e com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso, esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui falando do seu amor, falando de Jesus Cristo, da sua palavra, ao nosso Deus, nosso eterno agradecimento por esta rica oportunidade, né? E queremos agradecer também a cada um de vocês, irmãos, a cada uma de vocês, irmãs, que estiveram conosco, que estiveram em tempo real acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe. Obrigado por abrir as portas do seu lar, da sua casa, para que a gente pudesse entrar e juntos passarmos alguns minutos, né, glorificando e exaltando o nosso Deus. Que Deus abençoe de uma forma muito poderosa, de uma forma muito especial. Eu quero aproveitar também a oportunidade aqui, irmão Marcos, e mandar também a nossa saudação para a nossa irmã Lourdes Suzigan e também a nossa irmã Mari Grace, né? Que Deus abençoe grandemente as servas do Senhor. Não as vi hoje nos comentários, não as vi participarem da programação, mas eu tenho certeza que por um motivo bastante justificável, né, estiveram ausentes da programação. Mas nem por isso deixamos de orar em favor delas e de todos os demais irmãos que, mesmo no anonimato, mesmo sem deixar seus nomes, acompanharam pelo menos um pouquinho da nossa programação. A todos vocês, o nosso sincero agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Marcos, chegamos então ao final do nosso trabalho, as suas considerações finais e as suas despedidas, meu amigo. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, que realmente Ele sabe o que é bom para nós.
Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando nós vamos estar voltando com mais uma programação Um Novo Caminhar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, com muita paz, um sono bastante reconfortante, é o que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.